Olá, gente, mais uma vez aqui para um vídeo sobre casamento. Queria te dar 4 conselhos bíblicos sobre ter um bom casamento. Bom, o primeiro conselho bíblico é amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? É você realmente se importar com o outro mais até mesmo do que você se importa consigo mesmo. A palavra de Deus diz para a gente considerar o outro superior a nós mesmos e amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Eu sei que isso é muito difícil porque naturalmente nós somos egoístas, né? Nós queremos pensar somente em nós mesmos. Mas Deus coloca justamente esse grande desafio, essa bênção que é um cônjuge ao nosso lado, para que a gente possa exercitar esse amor sacrificial. A palavra de Deus nos mostra no original que essa palavra chama-se ágape, amor sacrificial. Existem vários tipos de amores. Às vezes você apenas conhece um amor que é o conhecido como amor eros. É você ter atração pelo seu cônjuge. Não é apenas esse amor, mas é um amor em que o nosso Deus, ele demonstra desse amor quando ele entrega Jesus Cristo para morrer por nós em sacrifício vivo. Ele entregou, a Bíblia fala, e foi voluntariamente que ele se entregou por mim e por você. Esse é o amor sacrificial. De novo, sei que isso não é fácil, mas é um alvo, é o ideal. O nosso Senhor Jesus é a referência para nós e eu tenho certeza que cada vez que você semear isso na vida do seu cônjuge, você vai colher isso na sua própria vida. Pode ter certeza disso. Essa é uma semente poderosa. Deus plantou ou lançou essa semente chamada Jesus. Aliás, ele mesmo disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele sozinho. Porém, se cair e morrer, dará muitos frutos. E por isso, muitas pessoas, bilhões de pessoas hoje, creem em Cristo Jesus, porque houve uma semeadura do amor sacrificial de Deus. Então, que você possa viver, experimentar, mesmo que seja, se é sacrificial, é um sacrifício, não é fácil, mas vale a pena e somos desafiados a viver assim diariamente. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu quero te dar é respeito mútuo. Eu quero ler com você um texto que está lá em Efésios 5:33, que diz o seguinte: portanto, cada um de vós também deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. O respeito é fundamental num relacionamento. O respeito, ele vai balizar, vai limitar, muitas vezes ultrapassar esse limite em que você afronta, em que você machuca, em que você fere o seu cônjuge. O respeito, ele coloca esse limite. Eu vejo muitos casais desrespeitando um ao outro, começando com palavras, gestos também, atitudes também, mas ações, ou melhor, palavras que muitas vezes têm machucado, têm ferido outros cônjuges, né? Até o tom de voz, isso acaba trazendo uma machucadura, uma dor na vida do seu cônjuge. Então, a maneira como você vai falar, a maneira como você vai se comportar, no caso dos homens, o cavalheirismo, né? Isso é algo que, é ultrapassado, isso ficou para trás. Não, isso é também uma semeadura que vai valer a pena esse investimento no relacionamento. Então, respeite o seu cônjuge, respeite a opinião dele. Eu vejo muitos cônjuges, na verdade, fazendo o contrário. Muitos cônjuges, muitas vezes, desrespeitando, falando mal do seu próprio cônjuge, até mesmo numa rodinha, numa conversa. Então, não desrespeite o seu cônjuge, pelo contrário, proteja o seu cônjuge, elogie o seu cônjuge em público, fale bem dele, deixa para resolver as questões internamente, quando você estiver a sós com ele, mas não o exponha em público. Isso é desrespeitar o seu cônjuge, isso não vai acabar bem, você não está semeando um casamento, não está investindo no seu casamento de maneira positiva, pelo contrário, você está semeando divisão, contenda, confusão. Então, respeito é uma grande semeadura que você pode e deve ter no seu casamento. O terceiro conselho é unidade e cumplicidade, né? Isso Deus já disse lá no comecinho, Jardim do Éden, ele falou assim:
Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, seu cônjuge precisa ser seu melhor amigo. Eu não recomendo e também não acredito em amizades entre sexos opostos. Você vai acabar sendo atraído para aquele sexo oposto e você vai acabar escorregando e quebrando a sua aliança no seu casamento. Então, que você tenha a única pessoa do sexo oposto que deve ser seu amigo ou amiga é o seu cônjuge. Na verdade, deve ser o seu melhor amigo ou melhor amiga, que você possa, de novo, semear, que você possa investir para que isso aconteça. Então, isso é algo que Deus espera de nós, é essa unidade, é esse compartilhar, é o andar juntos. Em Amós, a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então, unidade fala de acordo. Você não precisa concordar com tudo com que o seu cônjuge diz ou pensa. Aliás, as diferenças, elas nos edificam, elas nos ajudam a crescer. Muitas vezes um está caído, o outro ajuda a levantar, um está cego, o outro ajuda a enxergar. Isso faz parte, isso é importante. A unidade é quando os dois jogam no mesmo time. Eu costumo sempre usar o exemplo do jogo de tênis e do frescobol, né? O casamento não é um jogo de tênis em que cada um quer marcar e para ganhar o jogo precisa marcar ponto no adversário. Não, isso não é o casamento, né? O casamento é como um jogo de frescobol, que parece muito com tênis, mas o objetivo é justamente o inverso. É não deixar a bolinha cair, é justamente você se virar todo, você se contorcer para pegar uma bola muitas vezes mal arremessada, para que aquela bolinha não caia. Isso é unidade. Então, eu diria que esse seria o terceiro conselho para você seguir para ter um casamento saudável com o seu cônjuge. O último conselho, que não é o menos importante, é o último, mas não é o menos importante, pelo contrário, deve ser um dos principais, é perdão e paciência, né? Perdão. A palavra diz para nós nos perdoarmos mutuamente. O perdão deve ser uma arma que você carrega diariamente. Muitos carregam diversas armas, já andam armados, né, querendo já explodir com seu cônjuge, com a sua esposa, por algo que eles fizeram, né, ou algo que ele fez ou ela fez. Mas na realidade, a arma que a gente deve carregar no casamento chama-se perdão. Todo dia você precisa acordar com essa arma empunhada, né, a arma do perdão, porque certamente você será confrontado a algum direito que você acha que você tenha pode ser infringido, você pode se sentir injustiçado. Então, perdoe, que na realidade um conceito que eu gosto muito de perdão é abrir mão do seu direito de vingança, né? Então, todo dia, abra mão disso. Eu não estou falando para você ser um capacho de ninguém, para você ser abusado por ninguém. Pelo contrário, é importante haver limites. Como eu já disse anteriormente, o segundo conselho foi de respeito. Você precisa também se colocar na posição de ser respeitado, não apenas respeitar, mas se colocar na posição de ser respeitado também. Mas perdoar é você não andar com aquele fardo, com aquele peso, com aquele sentimento de vingança o tempo todo, querendo retribuir o mal na mesma moeda. Pelo contrário, a Bíblia diz: vença o mal com o bem. Ninguém é perfeito. Nós vamos errar. Seu cônjuge vai errar com você. Em vez de você retribuir na mesma moeda, que tal você perdoar e oferecer o bem para o seu cônjuge, né? Isso demanda, sim, paciência. Isso é dia a dia, vai valer a pena, e se você viver assim, eu tenho certeza, são conceitos ou conselhos bíblicos, e tudo que a Bíblia fala para a gente fazer, pode ter certeza, é o melhor para nós. Tenha uma vida plena. Eu vou fazer 28 anos de casados, eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, a gente ainda está crescendo, a gente ainda está aprendendo um com o outro, mas quando a gente coloca esses princípios, quando a gente coloca isso como colunas no nosso casamento, olha, eu te digo, nosso casamento tem tudo para dar certo. Nós caímos, nós erramos, nós falhamos, mas a gente se levanta, a gente acaba se corrigindo, se edificando, crescendo, encorajando um ao outro. E o nosso casamento, eu posso dizer, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Graças a Deus por isso e graças
pela palavra de Deus e que ela seja viva na sua vida, seja prática na sua vida e que você assim siga um casamento abençoado por Deus e pela palavra de Deus. Deus te abençoe. E se esse vídeo foi curtido por você, não esqueça de curti-lo. Se você gostou, também compartilhe com pessoas e se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Deus te abençoe e até a próxima.